Bom, essa aqui é a placa de comando e iniciando o processo de montagem e desmontagem da parte reversa, né? Porque as imagens foram tiradas após o carrinho estar montado e agora eu estou desmontando. Então aqui é para ver a parte de alimentação na placa de comando, que é a placa que fica em cima do IR, as conexões dos cabos para alimentação e o GND do buzzer. Aqui é a posição do pino 36 ao pino 33 dos cabos que vão os comandos para a placa de comando do relé. E aqui é a entrada do buzzer, do sinal, porque esse pino 10, a saída 10 é amplificada pelo transistor, então pode ser acionado qualquer coisa acima de 200 até 200 mA. E aqui é o pulso, né, que é gerado para a chegada dos sensores, né, ativação dos sensores, né. Gera o pulso aqui, ativa os dois sensores, habilita eles a fazerem as leituras. Aqui, esses dois cabos é para alimentação da fonte independente da placa, né? Então isso aqui vem lá, ele é conectado aqui e conectado simultaneamente na placa de relés, junto com os cabos de alimentação da placa de relé. Essa outra imagem aqui a gente pode ver melhor, é a mesma coisa que eu tinha falado antes, né? Pode ver que esse cabo vem da parte inferior do carro e depois aí mais para frente a gente vai ver, né? Então sai daqui, depois de conectado a alimentação que vem das pilhas, né? Sai daqui e vai para alimentar a placa de microcontroladores, né? Aqui a gente tem um jumper, né? Que ele deve ficar na posição 6 volts, porque ele passa direto. No caso, para alimentar o PIC só tem um diodo para cair 0,7 volts de tensão, né? Se tiver na posição 12 volts, ele vai passar pelo LM7805. Aqui, né, nesse potenciômetro T2, que é a saída do T2, a gente regula a sensibilidade dos sensores, ou seja, né, qual o valor que o sensor vai ser considerado 1, né? Então, sentido anti-horário, ele aumenta, ele diminui a sensibilidade, ou seja, leva mais tempo para fazer a leitura, fica mais perto do carrinho, e sentido horário, nessa posição, ele faz a leitura numa distância maior. Entretanto, a claridade de fluorescentes e a claridade do sol, da rua, interferem bastante. Às vezes, inclusive, se for o sol muito claro, essa variação não deixa ele nem andar para frente. Ele começa arrancando direto para trás, ou seja, ele identifica que já chegou perto de alguma coisa. Aqui a mesma imagem. Aqui a posição do microcontrolador, né? Que ele tem que ficar nessa posição, né? Você pode medir os pinos 11 e 33, se não me engano, vai junto no datasheet antes de colocar ele com o multímetro. Bota a parte preta do multímetro no GND, que é nesse terminal, e a parte vermelha nos pinos determinados de VCC. É só olhar no datasheet do microcontrolador, que também acompanha junto no CD aí. Mas essa marca tem que ficar nessa posição. Se ficar invertido, dá problema. Aqui é a entrada do sinal lá do T2, né, que é a parte de sensibilidade. Aqui são o retorno dos sensores, né? O sensor 1 e sensor 2, né? Enfim, laranja e amarelo, né? Para identificar a entrada. Nos pinos 2, 3 e no pino 4 é a parte do sensor de sensibilidade, né? Que é o geral da placa. Aqui tem umas saídas também no microcontrolador em outros projetos. Essa placa na realidade tem todas as características de capacidade do microcontrolador PIC 877A, né? Então pode fazer outros projetos com essa placa. Aqui no caso a gente costuma usar no robô programável, saída para LCD com barramento, enfim, né? Todas as características que tem o microcontrolador tem essa placa com os filtros e reguladores de tensão, né, e com uma fonte, mais uma fonte auxiliar independente e dois simuladores de valores analógicos, né. Isso é uma característica da placa. Aqui novamente, né, a saída positiva para o buzzer, né, e a saída positiva, ou seja, o sinal para acionar os sensores. Aqui é o cabo que vem lá da parte inferior, ele atravessa aqui a placa e desce por aqui e é conectado em paralelo com a alimentação. Então ele está soldado aqui, né? O cabo primeiro é conectado aqui, pega essa saída e vai para alimentar a placa de pique. Ele é conectado em paralelo aqui na placa dos motores, né? De controle dos motores.
né? Aqui à disposição, onde ficou o botão, a chave alavanca que liga todo o geral do carrinho e desliga, né? Passa, vem o positivo da bateria, passa por aqui e vai alimentando as demais placas. Pode ver que depois da saída ela é conectada, né? Vem aqui, alimenta a placa de relé, que sai paralelo uma alimentação que está soldada aqui para a placa de pique lá em cima. Também vem um positivo, alimenta aqui, que também está soldado um cabo em paralelo que alimenta o outro sensor, que alimenta os dois sensores simultaneamente. Isso é para evitar aglomerações de cabo, né? Que a gente pode ver, né, o cabo de alimentação no sensor 1 ou 2, como queira, sai em paralelo e alimenta o demais sensor. Mesma coisa acontece com o pulso, né, com o GND, e isso não acontece com o retorno do sinal, né, porque o retorno do sinal não pode ser em paralelo, né, tem que ser individual, né, porque pode identificar aqui ou aqui a sensibilidade que a gente deseja. Aqui são as conexões dos motores, né, ficou dessa maneira configurado. Todavia, na hora da montagem, de vez ele andar para frente, ele pode andar para trás, né? Então, se isso acontecer, ele deve ser invertido os cabos, né? Que só vai inverter na realidade a posição dos motores. Aqui foi colocado dois diodos em série quando a alimentação vai para os sensores. Por quê? Para cair um pouco a tensão, senão a tensão ficava muito elevada e a sensibilidade ficava prejudicada. Isso aqui é um arranjo, né, para não precisar mexer em placa, que em alguns momentos tem que ser feito, em outros às vezes não é necessário, mas de acordo com essa alimentação que foi para esse projeto, houve-se a necessidade. É um arranjo simples, mas muito eficiente, sem interferir nos demais componentes. Aqui sai a alimentação para a placa de relés, como eu falei antes, e em paralelo sai um cabo que alimenta a placa de pique lá em cima que mostrei anteriormente. Aqui a saída, a chegada, na realidade, dos comandos que vem da placa de pique nessa posição. Da direita para a esquerda é azul, marrom, lilás, marrom e branco. Aqui eu fiz uma marcação para mandar, para quando o carro for desmontado, que é o caso, né? Que está escrito os cabos positivos que vão na placa de relé e depois sai dois cabos em paralelo que vai para a placa de alimentação. É simplesmente para marcar. Aqui são os suportes na placa superior, né? São os parafusos e polcas na placa superior para sua fixação, né? A placa tem quatro conexões, quatro furos para esse suporte, os outros dois estão na placa, então faz um apoio no sentido um em cada canto, né? Aqui a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, só porém os parafusos e polcas para fixação da placa de relés, né? Também acontece a mesma coisa, né, na placa de sensores, entretanto cada um tem somente um pino para fixação. Por quê? Porque se ele bate, ele faz um giro, ele tem uma flexibilidade de ser movido, né? Por algum motivo a leitura não ocorreu, ou enfim, a sensibilidade está deficiente, ele acaba batendo, a gente bolou essa estratégia para que ele houvesse um giro, acontecesse um giro em caso de colisão. Aqui é a mesma coisa, os suportes como são dispostos, né, são dois frontais e uma parte de trás, e aqui a gente voltou. Seria isso então.